Olá, eu sou a Mara Luque, você está no Papo na Nuvem, hoje com duas mulheres que conhecem tudo sobre grana, mercado financeiro e o universo feminino. Carolina Cavenaghi e Ana Leone. Sejam muito bem-vindas aqui ao Papo na Nuvem. Tudo bom? Bem-vindas, meninas. Olá, Mara. Olá, Carol. Oi, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com essas duas super mulheres. Uma honra. Olha, vamos começar falando como foi e qual é a relação de vocês com o mercado financeiro. Qual foi o primeiro contato de vocês com o mercado financeiro? Bom, vou começar aqui. Como pessoa, foi a primeira vez que eu me endividei, mas como executiva foi em 94, pouco depois do Plano Real. Eu comecei a trabalhar na primeira Asset independente do Brasil. E foi por acaso, gente. Fui lá procurar um emprego e acabei descobrindo uma carreira. E estou no mercado financeiro desde então. Trabalhei em empresas menores, em bancos médios, em grandes bancos de varejo. E nos últimos quase 16 anos, trabalho aqui no Lima, cuidando aqui da educação financeira desse público. E você, Carol? Na verdade, eu acho que eu posso começar até antes, assim. Eu lembro, assim, quando eu estava pensando o que eu ia fazer, o que eu ia estudar, a minha carreira, eu lembro da minha mãe sempre falando muito para mim que eu tinha que ser independente financeiramente, que eu tinha que ter meu dinheiro, que eu tinha que ter minha carreira. Então, aquilo foi um marco muito forte. Desde que eu comecei a faculdade, eu sempre quis ter meu trabalho, ter minha carreira. E meu primeiro estágio também foi num banco, na verdade, foi num banco de investimento, e eu comecei minha carreira também em asset em 2006. E foram 14 anos até aqui. Eu trabalhei os últimos 10 anos numa gestora de fundos de investimento e saí o ano passado para ficar 100% focada no meu projeto, que é a Fin4She, que a gente vai conversar um pouco sobre ele aí ao longo aqui do nosso bate-papo. Fala um pouco pra gente da Fin4She. Eu acho esse seu projeto muito interessante. Ah, obrigada. A Fin4She, ela começou, eu posso até dizer que ela começou muito por conta dos meus filhos, porque trabalhava já no mercado financeiro há muitos anos, e quando eu engravidei, tive meus filhos, saí da licença, voltei, comecei a me questionar muito sobre essa questão de diversidade, de equidade de gênero, da carreira mesmo da mulher, dessa pausa, e como que a gente lida e entra em contato com tudo isso. Resolvi fazer um evento que foi o Women in Finance, na época, em 2019. A Ana participou desse evento, então, Ana, você está comigo aí desde os baby steps, né, que é os primeiros passos aí dessa jornada, em outubro de 2019. Quando a gente olha para trás, parece que foi ontem, inclusive, né, que tudo começou. E estava esperando 80 mulheres para participar desse evento, e foram 800 mulheres inscritas para participar desse evento. Realmente foi algo surpreendente. E desde lá eu comecei a pensar em iniciativas de como eu poderia sair da teoria e ir para a prática, para trazer essa pauta tanto de carreira, como também de protagonismo e independência financeira, porque eu acredito muito isso, que nós mulheres precisamos ir além da independência financeira feminina. A gente precisa saber o que fazer com o nosso dinheiro, como que a gente realmente se torna independente. Eu acho que isso está totalmente ligado aí ao nosso envolvimento, ao nosso conhecimento e como a gente lida com o dinheiro e finanças no nosso dia a dia. É interessante o que você está falando, Carol. Você e Ana estão no mercado financeiro, conhecem, trabalharam no mercado financeiro. Agora, isso não é só uma questão no Brasil. O mercado financeiro, ele é muito um mercado masculino, né? Você tem muitos homens em postos-chave. Você, mesmo no Brasil, você ainda tem poucas mulheres como gestoras. Tem mais do que já teve no passado. Quando eu comecei a cobrir esse mercado, eram bem menos. Está avançando, mas ainda são menos. E a gente vê isso no mundo inteiro. Quer dizer, e na literatura, nas pesquisas que eu acompanho nessa área, mostram que as mulheres são muito eficientes na gestão de carteiras. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, na gestão de mercado de ações, carteiras de ações, as mulheres se saem melhor até do que os homens. Conta um pouco dos desafios de vocês. Vamos começar com você, Ana.
quais são os desafios desse mercado? Como é que vocês quebraram essas barreiras? Olha, Mara, eu realmente, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, era uma equipe, acho que de 60 pessoas, tinha, sei lá, umas 8 mulheres. Uma advogada, que era responsável pelo jurídico, uma pessoa do RH, mas na área, assim, diretamente ligada a clientes, a gestão, nós éramos em 2 mulheres, depois entrou uma terceira mulher. Então, realmente era um mercado e aí isso foi, né, o tempo inteiro. Eu depois fui para um outro banco, eu era a única mulher da área comercial, sentava do lado de uma pessoa que ganhava não o dobro, mas, sei lá, uns 40% a mais do que eu para exercer a mesma função. Eu acho, de fato, que isso melhorou, mas ainda a gente vê que as mulheres acabam, não sei se é uma falta de identificação que se tem com esse mercado, mas de fato ele não é assim. Quando você está dentro, é aquela coisa que eu acho que fica mais no estereótipo. Quando você está dentro, você vê que, primeiro, as características, as qualidades, os traços de personalidade feminina fazem toda a diferença no equilíbrio da equipe. Há uma sensibilidade maior, como você citou aí, seja numa gestão de uma atividade mais técnica ou numa atividade meio, ou até numa atividade de frente, que é a atividade comercial. Então, acho que é difícil, porque muitas vezes tem aquelas coisas acessórias da atividade que são importantes, então o happy hour, que é isso com os homens, tem aqueles papos mais pesados. Isso, para mim, nunca foi uma questão. Eu sempre gostei, sempre consegui entrar para o grupo ali. Mas, para muitas mulheres, isso é um pouco exclusivo, acaba excluindo um pouco, ou deixando menos aberto, ou menos... sabe aquela coisa de boas-vindas para a mulher? Não é um mercado de boas-vindas para a mulher. Aquela placa assim, seja bem-vinda. Acho que é uma coisa que tem que ser conquistada. E aí eu quero contar uma história, pode? Que acho que mostra deve. Um pouco... A gente está aqui para contar histórias, Ana e Carol. Eu quero um dia participar de um bate-papo para eu contar as histórias, anedotas do mercado financeiro, porque isso sim... Eu já conheço algumas. A Ana tem ótimas histórias. E eu até cito algumas das suas histórias como exemplo, às vezes, quando eu faço alguma palestra. Mas é tão legal, porque essa, assim, é fora do mercado, que foi o seguinte: uma vez eu estava em casa, isso para mostrar como também isso tem mudado, e como a percepção também, nossa, a respeito do que é o lugar da mulher e o que é o lugar do homem, tem mudado ao longo do tempo. Tempos atrás, a gente estava em casa, eu, meu marido e meus 2 filhos. Eu tenho um menino de 13 anos, uma menina de 10, isso faz um tempo que eram um pouquinho menores. A gente estava brincando de um jogo que chama Quem Sou? Não sei se vocês sabem, mas é um negócio que você põe na cabeça, você coloca uma carta, assim, e você tem que adivinhar que carta que você tem na cabeça. E você fica fazendo pergunta: mas isso aqui é o quê? Uma profissão? É um objeto? É uma comida? E aí, meu marido estava perguntando para minha filha. Aí pergunta: é uma comida? Não. É uma profissão? É. Aí a pergunta dele: é uma profissão de menino ou de menina? Na hora, a brincadeira parou. E aí, assim, a minha filha falou: pai, mas que pergunta é essa? Como assim? Aí colocou ele de castigo, né? Pai, vai pro quarto, só ainda mais essa geração, que já vem com outro chip, assim, né? Porque ele ficou todo constrangido, coitado, mas que foi mesmo uma coisa assim: poxa, a gente tá falando de um bombeiro ou de um, sei lá, né? E aí ela falou: não, mas pai, mas por quê? E ela quis genuinamente entender por que da pergunta, e meu filho também: pai, mas como assim, de menino, de menina? Então, acho que isso mostra que a gente veio com eu acho que a sociedade se organizou de um jeito que essas barreiras estão menores. Mas aí eu acho que acho que a gente pode falar, eu trouxe até uns dados aqui para depois trazer para vocês, que é o interesse da gente fazer parte desse clube. Então, mesmo que não tenha a placa de boas-vindas, é um mercado legal. Como eu falei, eu descobri uma profissão, eu sou formada em publicidade, ou seja, nem no mercado, nem a formação, nem o interesse, assim, lá de trás eu tinha, né, nesse mercado. E, enfim, é demais. Você trabalha com gente boa, competente, você aprende o tempo inteiro, é uma coisa mais competitiva mesmo, mas que te leva sempre adiante, e é um jeito também de você construir uma carreira legal e diferenciada. Então, eu sou super fã e acho que as mulheres têm que entrar mais para o clube, porque o clube é bem legal.
Carol, quando eu falei, né, que a gestão de mulheres tem retornos melhores, isso são pesquisas que são feitas, eu vi uma que foi feita no mercado, as duas foram feitas no mercado americano, embora uma seja de um professor alemão. E mostra o seguinte, que o retorno das carteiras de ações de mulheres, ele é melhor porque as mulheres, elas são Sim. mais fiéis. Elas não ficam trocando o tempo inteiro de ações, elas fazem o dever de casa, então elas estudam melhor, elas investem mais no relacionamento. Sim. A gente sabe bem o que é isso, né? E aí, por conta disso, o retorno acaba sendo maior porque tem gastos menores, porque elas escolhem melhor alguns papéis, enfim. Você concorda com isso, com essas pesquisas? Totalmente. A gente entra aí em finanças comportamentais e aí a gente pode resgatar assim muitas coisas, né? Eu amo esse tema, inclusive, pesquiso muito, leio muito, mas nós temos muitos traços positivos como investidoras, traços que a gente aplica no nosso dia a dia e que a gente consegue aplicar também quando a gente investe. E a mulher, ela tem essa coisa um pouco da síndrome da impostora, de se boicotar um pouco e de não confiar nessas qualidades, né? Nesses skills que ela tem. Você começou falando um pouco de ser fiel. É o famoso que a gente usa o termo buy and hold, que é comprar Exatamente. e segurar. Então a mulher, ela aplica um pouco isso. Existem várias pesquisas, inclusive olhando a crise de 2008, que as carteiras das mulheres foram tiveram uma rentabilidade muito melhor que a dos homens, porque nós somos menos reativas a notícias ruins, a crises. Então o homem, ele tem essa tendência muito grande de pegar o telefone, de ligar ou de já querer vender, desfazer a posição, trocar. E a gente tem essa visão um pouco mais de longo prazo quando a gente investe. A gente tem um pouco mais de calma. O homem, ele é muito focado em estratégia vencedora. E a gente pode até entrar nessa conversa aqui que eu adoro também, que é essa coisa da competitividade. O homem, ele está sempre buscando ter uma rentabilidade melhor. Ele é um pouco mais agressivo em relação a isso. A mulher, pelos estudos de finanças comportamentais, obviamente, isso não se aplica a todas, né? Não estou falando de uma forma muito genérica. Obviamente, a gente vai ter perfis de mulheres diferentes e acho que isso também está mudando no mercado. Mas as mulheres, elas têm uma tendência de olhar como que o dinheiro pode contribuir e ajudar para ela, para a família dela, para os sonhos, e não necessariamente está buscando essa estratégia vencedora no sentido de competir. Obviamente, isso falando de uma forma ampla em estudos de finanças comportamentais. E isso não significa que a mulher também toma menos risco que o homem, né? Que eu acho que isso é muito interessante, porque a gente tem timing diferente, a gente tem momentos diferentes. A mulher, ela gosta muito de estudar, de aprender, de entender aquele mercado para depois tomar o risco. O homem, ele já se joga, vai tomando risco, vai caindo, vai levantando e vai aprendendo dessa forma. Você falou de confiança, quer dizer, essas pesquisas também mostram isso, que o homem, ele é vítima do excesso de confiança, que é exatamente o que você está falando. A mulher vai lá, estuda, antes de tomar o risco, ela vai entender que risco ela está tomando, né? O homem não, ele tem um excesso de confiança que ele é muito bom, né? E vai lá e não... Tem uma historinha que é legal contar, que eu acho que é uma das que eu mais gosto, que exemplifica super bem isso, né? Tem uma piscina, tem um homem e uma mulher, nenhum dos dois sabem nadar. Eles têm que chegar do outro lado. O homem, ele se joga, ele afunda, ele toma caldo, eu vou conseguir, eu sei, ele atravessa. A mulher, ela vai olhar se a piscina tá gelada, se ela é funda, quanto tempo ela vai demorar, o que acontece se ela cair, se ela afogar, se ela levantar. Mas aí, a hora que os dois aprendem a nadar, eles nadam tão bem quanto. Eles vão tomar um risco igual, mas ela tem um processo diferente para pular nessa piscina, né? E eu acho que isso que a gente precisa entender, e são perfis diferentes. Obviamente, aqui estou generalizando, né, gente? Existem mulheres com perfis diferentes, homens também, mas isso são estudos de finanças comportamentais que falam um pouco sobre isso. Meninas, vamos falar um pouco de tecnologia, como a tecnologia ajuda esse mercado para todos, né? Para homens, para mulheres, enfim, a tecnologia, ela é muito inclusiva. E com as mulheres, quer dizer, Ana tem cerca de 60 mil seguidores no Instagram, quer dizer, além do trabalho que ela faz na Ambima, ela também está ativa nas redes sociais. Carol, usando tecnologia para empreender. A gente está falando do lado da oferta e do lado do consumo, porque uma vez eu
conversando com uma executiva de uma multinacional, ela falou: Maria, é interessante, porque eu sou executiva, tenho um bom salário e os planejadores financeiros não me procuram. Isso foi no passado. Hoje eu acho que isso tem mudado bastante. De que forma a tecnologia é inclusiva, principalmente para mulheres, né? Porque eu acho que no passado a gente via um pouco assim, por achar que esse é um mercado mais só de homens, tá, uma certa dificuldade. A tecnologia ela é muito inclusiva nisso, né? Ela ajuda as mulheres a participar, ajuda todo mundo, mas principalmente as mulheres que estavam ali, não eram muito vistas por esse mercado. Olha, eu acho que é o máximo. Assim, se olhar nos últimos anos, a acessibilidade que a tecnologia, as mídias sociais, os canais, hoje tudo você consegue fazer com uma agilidade muito maior do que antes, porque antes tinha essa barreira mesmo. E aí, até quando a gente está falando de diversidade, pensa só, né? Você ia até uma agência, fazer um investimento, ou discutir a sua vida financeira com uma pessoa no qual você não se identificava muitas vezes. Por quê? Homem, ou até mulher mesmo, mas não tinha uma questão de se abrir, de colocar, expor as suas questões, e que é só a partir da exposição dessas questões que você consegue entender profundamente o que você precisa e encontrar os caminhos para fazer os seus investimentos de uma forma mais adequada aos seus objetivos. Então, eu acho que a tecnologia ela veio para ajudar esse acesso todo. Porque hoje você fala direto com a Ana e com a Carol nas redes sociais, mas ali Sim, fala sempre. Eu ia falar exatamente isso, acesso ao conteúdo e à informação. Tá lá, gratuito na maioria das vezes, né? Você tem muito acesso e você tem representatividade também, que é muito importante para as pessoas se conectarem e buscarem essa informação. E é legal isso que a Carol está falando, porque é o seguinte, eu percebo nas minhas redes, a maior parte da minha audiência ali são mulheres parecidas comigo. Então, mulheres com mais de 35 anos, mulheres que já são casadas, que têm filhos. Então, essa questão da identificação também é muito legal. Então, o filtro passa por aí. Então, hoje você tem acesso, e esse acesso, por meio desse acesso, você busca essa identificação. E é legal porque as mulheres são super interessadas. Eu lancei no final do ano passado uma mentoria que foi muito legal. E eu fiquei muito pensando em que plataforma que eu ia colocar, que tecnologia que eu ia usar para levar esse conteúdo. E eu resolvi fazer isso dentro do Instagram mesmo. Criei um grupo fechado para as pessoas que participavam dessa mentoria. Era um grupo assim, tinha um homem em cada turma, eu já fiz 2 turmas, um homem em cada turma, uma mulherada super diversa, com questões muito diferentes, mas que eu quis usar uma tecnologia já habitual para elas, que era a própria rede social ali, o próprio Instagram. Então é interessante porque a mulher ela se interessa por novidades, é aquela coisa que você vai degustando aos poucos, né? O homem ele se joga, abre o paraquedas durante a queda, a gente não, vai lá ver se o paraquedas está dobradinho, se realmente a gente quer aquilo mesmo e tal. Então eu acho que esse acesso é muito legal, eu acho que tirou várias barreiras, né, que a gente tinha no meio do caminho. Por outro lado, isso traz um desafio adicional, da gente pegar essa informação toda, entender o que é bom para a gente, o que vai servir de fato para o que a gente precisa e transformar essa informação toda em conhecimento e, por último, em atitude da gente fazer o que a gente quer lá na frente. Mas eu sou super fã. No FinForShe, Carol, você, como é que você se relaciona com esse público? Olha, de muitas formas. Eu acho que essa acessibilidade à tecnologia, ela aproximou, ela permitiu que a gente criasse essa comunidade, que as mulheres se aproximassem, mas tem uma coisa muito legal que eu acho que vale destacar aqui, que é essa questão de busca de emprego, né? As mulheres entram muito em contato com a FinForShe porque elas querem uma oportunidade no mercado financeiro, que elas querem trabalhar, que elas estão em transição de carreira, cada uma no seu momento. E isso para mim foi assim um divisor de águas, porque as empresas procuravam a FinForShe falando eu preciso contratar mulheres, eu quero trazer mais mulheres para trabalhar aqui na minha empresa, mas os currículos não chegam. Então, assim, foi uma mágica, né, através da FinForShe que eu consegui me conectar com essas mulheres que estão buscando oportunidade. E hoje a gente funciona até como essa plataforma de aproximação das empresas
e das mulheres que buscam oportunidades no mercado. Então, a gente já tem 2.000 currículos de mulheres cadastradas na nossa plataforma e hoje já são 12 empresas que são parceiras da Fin4She para acessar essas profissionais, que têm interesse nessas profissionais. Então, a tecnologia permitiu isso, né? Permitiu que eu entrasse em contato com elas, que eu fosse uma porta-voz delas com as empresas, e eu quero cada vez mais que elas consigam conquistar aí os seus sonhos, seus espaços, aproximar aí todas essas profissionais dessas empresas que também querem ampliar aí esse escopo de diversidade, de liderança, de ter mais mulheres aí dentro aí da sua plataforma, do seu escopo aí de trabalho. Carol, a Ana falou um pouco do trabalho de mentoria. Você criou o Women in Finance no Brasil. Fala um pouco desse evento e de como surgiu essa iniciativa. Então, eu contei um pouquinho para vocês aí no começo. Eu acho que esse evento ele foi o divisor de águas, ele foi quando tudo isso surgiu na minha vida. A ideia era trazer inspiração. Eu queria, e desculpa que eu tenho 2 filhos bem pequenininhos, tem 2 e 4 anos, eu sou mãe, eles estão por aqui, ó, gritando, se atrapalhar. Vida real, gente. E eu queria trazer inspiração. Eu queria trazer esse tema de diversidade, de lideranças femininas de uma forma inspiradora, porque eu acho que hoje, através da Fin4She, principalmente, eu acho que se a gente for apontar tudo que está errado e se a gente for olhar todas as empresas e olhar e mapear isso, tá todo mundo um pouco com teto de vidro, mas existe uma boa intenção de querer melhorar. Eu sinto muito isso das empresas que se aproximam e que querem conversar comigo e com a Fin4She. Então, eu gosto muito do tom de voz de inspiração. Com esse evento, o meu objetivo era mostrar várias mulheres, várias carreiras, várias possibilidades e conectar essas lideranças e essas mulheres inspiradoras, que eu já até falei que a Ana foi uma delas, com o público, para que essas mulheres possam se inspirar, entender, se sintam representadas também. E foi um sucesso. Então, eu percebi que essa era uma linha importante a seguir. Então, o Women in Finance, ele começou o projeto com esse evento. Acho que tem outro ponto muito importante, que é o networking. As mulheres gostaram muito de estar lá, né? Então, não tinha espaço para 800, mas foram mais de 400. Então, pensa essas 400 mulheres se encontrando, fazendo networking. Foi no MASP, o evento, que foi muito legal, um ambiente incrível. Então, isso foi muito importante e espero repetir esse evento esse ano de novo, se a pandemia permitir, no final do ano. O ano passado, eu fiz um outro evento, que a Ana também participou, inclusive, que foi o Young Women Summit. Por quê? Porque eu também acredito muito na importância da gente trabalhar a base, jovens. Como que a gente muda um cenário de diversidade, como a gente muda um cenário de equidade de gênero no mercado. Temos que atrair mais jovens para o mercado, principalmente falando do mercado financeiro. E a gente faz isso como? Representatividade. Hoje existe uma grande questão nas jovens, que é a falta de conexão com esse mercado. Então, a gente precisa de mulheres falando de negócios. O que a gente está fazendo aqui, não só falando sobre protagonismo na carreira. Eu sempre brinco, eu falo, a gente já até passou dessa etapa, a gente já mostrou que a gente tem protagonismo. Agora, vamos falar de negócio? Vamos mostrar todas as possibilidades, todo o escopo, todas as infinitas frentes que nós mulheres podemos ocupar dentro do mercado. E para isso, a gente precisa trazer mais mulheres. E eu tive 1.500 jovens cadastradas para participar desse evento online, 30 palestrantes, sendo que foram 27 mulheres. Então, foi um evento também muito legal. E toda a base de inscritos foram para as empresas que patrocinaram o evento, com o objetivo de contratar essas jovens, de incluir essas jovens aí dentro do mercado. Foi muito legal. Ô, Ana, você trabalha com educação financeira há muito tempo. A gente vê nos dados... Eu estava olhando esses números da Bovespa há algum tempo, principalmente quando a Bovespa fez aquele trabalho ali de popularizar... Bovespa não, né? Agora é a B3. Isso revela um pouco o meu tempo de mercado e de carreira aí no jornalismo financeiro. E eles... Ali os números mostravam que havia um interesse muito grande de meninos, de rapazes, de jovens. E a participação de mulheres era pequena, de meninas, de jovens no mercado de ações era pequena. Isso vem mudando e você vem contribuindo com diversas ações
pilotadas aí pela Ambima, e você participa, não só participando, mas também promovendo. Quais são os desafios que você acha que ainda tem para que haja esse interesse desse público feminino mais jovem no mercado? De fato, tem mudado, a gente percebe um interesse maior das mulheres, até porque eu acho que o mercado está começando a se comunicar melhor com esse público, porque eu acho que é uma coisa que eu falei aqui, é a conexão mesmo, é você ter uma identificação, porque no fim as motivações são distintas, as mulheres, a Carol falou isso bem, quando a gente é colocado no mesmo lugar, né, na linha de largada, todo mundo no mesmo lugar, a gente vai pau a pau ali. O problema é que a gente tem uma série de coisas anteriores. Acho que o interesse está maior, mas a gente tem coisas bem objetivas. Eu até escrevi um artigo sobre isso. As mulheres, elas são maioria, a gente lidera mais lares, cada vez mais, a gente tem uma renda 27% menor que a do homem, o nosso índice de desemprego é menor. Então, esses desafios econômicos fazem com que a gente largue lá atrás, no pelotão de trás. Então, eu acho que tem uma diferença entre o interesse, ou seja, gostaria de fazer, acho legal e tal, e a questão de fato conseguir fazer sobrar, ter um fôlego financeiro para começar a investir. E a gente ainda tem o desafio da longevidade, nós vamos viver muito mais. Então, acho que o que a gente precisa é chamar a atenção das mulheres mesmo, que investimento não é uma coisa que é para os outros, é para a gente, é uma coisa que é para todo mundo. A gente falou do acesso da tecnologia, mas até os próprios produtos, a dinâmica de mercado ela é muito mais acessível do que era no passado. Então, a gente precisa até tirar esses rótulos todos, porque se você perguntar para qualquer pessoa, fala assim, você é investidora? Ela fala, não, imagina, eu não sou investidora. Agora, se eu perguntar, você é uma poupadora? Eu sou, todo mundo é. Porque esse é um rótulo que a gente colocou na cabeça dessas pessoas, né? Investidor, a gente que pôs ali, eu até também dou esse exemplo. Para fabricante do meu carro, para eles eu sou motorista, e de todos os papéis que eu tenho na vida, o último que eu penso é de eu ser uma motorista, mas é assim que a indústria automotiva me vê. Então, a indústria financeira colocou o rótulo na gente, de investidor, investidora, mas não é assim que a gente se vê. Então, quando a gente começa a trazer essa comunicação mais inserida na vida das pessoas, no cotidiano, a gente mostrar que investimento é um meio para a gente conseguir as coisas que a gente quer, e quase tudo que a gente quer precisa de dinheiro, acho que isso traz um senso de realidade e acaba brigando um pouco mais as mulheres nesse discurso. Acho que elas estão mais interessadas, eu citei minha mentoria, mas em todas as iniciativas que a gente faz, a gente vê mulheres bem interessadas. E acho que tem um ponto também. A gente terceirizou essa função por muito tempo. Então, por mais que a gente se interesse, a gente sempre quer a opinião do marido, ou é o marido que cuida, ou é o pai que cuida, ou é o irmão que cuida, porque a gente criou essa atmosfera de que isso não é muito pra gente. Mas nossa, acho que tem mudado. Eu acho que tem mudado e eu estou super otimista, porque a questão de diversidade passa por aí. Porque a diversidade é você se identificar, poxa, olha, eu tenho aqui dentro da minha instituição a representação da sociedade, de mulheres casadas, de mulheres de todo tipo de diversidade de pensamento, de raça, de gênero, de estilo. Isso, quando você tem isso dentro da empresa, você consegue atrair seus clientes de uma forma diversa, porque o que a gente mais é nesse Brasil é diverso. Ana, você tocou num ponto assim que eu acho que é uma barreira forte para muita gente entrar no mercado. As pessoas acham que investimento é coisa para rico, né? Não é. Investimento é para você construir um patrimônio. Isso pode começar com... E a tecnologia permitiu com que você possa começar com R$10, entendeu? Hoje em dia. No passado, não. No passado era muito difícil ter acesso. De fato, só quem tinha muito dinheiro tinha acesso a bons produtos. Hoje não. A tecnologia colocou produtos que são oferecidos a milionários, são oferecidos a pessoas que têm. Você tem aplicações, Ana conhece isso muito bem, que você pode começar com R$100, R$50, aplicações sofisticadas, via fundos de investimento, por exemplo. Meninas, a gente está caminhando para o fim, eu vou estourar um pouquinho esse tempo, mas eu queria que vocês falassem rapidamente ali, cada uma desse uma dica para mulheres que pensam em seguir carreira no setor de serviços financeiros.
Bom, eu vou falar duas coisas. Uma só para complementar a Ana também como uma dica que eu queria falar para todas as mulheres que elas ousem falar sobre dinheiro a partir de 2021, que eu acho isso muito importante, que nós mulheres, inclusive, a gente tem um bloqueio para falar sobre isso com as nossas amigas, com as pessoas que a gente conhece. Parece que quando a mulher fala sobre isso, a mulher é gananciosa, ela é materialista, e o homem não, né? Ele é visto como um investidor, como um cara sofisticado. Então, mulheres, meninas, falem sobre dinheiro, perguntem quanto as suas amigas ganham, onde que elas investem. A gente precisa começar a quebrar essas barreiras também, que são muito importantes. Sobre carreira, eu vou falar duas coisas. Eu acho que a gente precisa ter coragem, que eu acho que isso é muito importante. Confiar nos nossos instintos, que isso também tem tudo a ver com investimentos. E, por último, construam o seu patrimônio desde cedo, desde o primeiro dia da sua carreira, porque é isso que vai te dar liberdade, inclusive profissional, para fazer as suas escolhas ao longo da sua vida. Legal a Carol ter falado desse negócio de coragem, porque eu lembro no evento lá que você citou que eu participei, eles me perguntaram assim, Ana, como é que você se preparava para assumir os desafios da sua vida profissional, que foram tantos? Eu falei assim, quem disse que eu estava preparada? Eu nunca estava preparada. Assim, eu tinha mais coragem do que juízo. E acho que essa é uma coisa que as mulheres precisam ter de verdade. Então, assim, obviamente que a gente se prepara, eu acho que a vida prepara, a dinâmica vai te preparando para o novo, mas ninguém está preparado para o novo. O novo a gente vai construir, mas a gente tem que ousar a aceitar os desafios que a gente recebe pela frente. E eu também já até escrevi um artigo sobre isso. Olha, se você não tem uma oportunidade, cria uma só para você. Acho que a gente também tem que aproveitar e criar oportunidades na nossa vida profissional para a gente poder assumir coisas novas. E uma das dicas que eu dou, é bem objetiva, procure uma certificação na área que você quer atuar. Isso é super importante, faz com que você tenha uma visão geral daquilo que você quer executar. Quando a gente olha os números da certificação da NIMA, a gente vê assim, que as mulheres são maioria só na certificação mais de base, quando essa sofisticação vai subindo, o número de mulheres cai vertiginosamente. Então, a gente tem aí, por exemplo, a CGA, que é a certificação para gestores de recursos de terceiros, só 9% são mulheres. Então, assim, tem um espaço enorme, primeiro, nessa pegada de diversidade, as instituições querem mais mulheres, e quando as mulheres estão preparadas, prontas para sentar na cadeira e tocar o barco, melhor ainda. Então, ouse. A gente vai se preparando durante o percurso, a gente está sempre mais preparado do que a gente imagina, e uma certificação pode ser um atalho aí para conseguir uma boa posição no mercado. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês falaram coisas agora que dá vontade desse papo ir mais além, mas o nosso tempo acabou. O Papo na Nuvem hoje termina aqui, mas a gente ainda vai falar bastante desse assunto em outras edições. Muito obrigada pela participação de vocês. E você que ficou com a gente até aqui, olha, presta atenção no conselho dessas moças, porque elas sabem do que estão falando, tá bom? Obrigada.